Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Diariamente nós temos o nosso encontro de oração e meditação na Palavra e o propósito deste canal é exatamente esse: orar a Palavra de Deus, alinhar a nossa oração aos princípios, aos valores e às promessas que Deus tem em sua Palavra para nós. A Bíblia é a Palavra de Deus. A Bíblia não contém a Palavra de Deus, ela é a Palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é a Palavra de Deus. Nela contém a revelação de Deus para nós através do anúncio de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. E dentre toda essa palavra existem as promessas que Deus tem para mim e para você. E acessam as promessas de Deus aqueles que exercem fé. Que o Senhor te dê muita fé para que você possa acessar diariamente as ricas promessas dele para a sua vida. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero, como sempre, te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração, e também para que você leia comigo a palavra. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, versículo 1. Primeiro Crônicas 17, 1. Se você puder, tome a sua Bíblia nas mãos agora, acompanhe comigo essa leitura. Se você não puder, essa referência estará aqui na descrição do vídeo para a sua conferência, sempre que você quiser. Então, vamos ao texto. Assim está escrita a palavra de Deus. E aconteceu que, quando Davi já morava em seu palácio, ele disse ao profeta Natã: Eis que eu estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca da aliança do Senhor se encontra numa tenda. Então Natã disse a Davi: Faça tudo o que estiver em seu coração, porque Deus está com você. Porém, naquela mesma noite, a palavra de Deus veio a Natã, dizendo: Vá e diga a Davi, o meu servo, assim diz o Senhor: Não será você quem edificará para mim um templo para a minha habitação. Que interessante esse momento. Davi, morando no palácio, deseja construir um templo para Deus, o grande templo para Deus. E ele comunica isso ao profeta. E o profeta diz: faça conforme o que estiver no seu coração. E Deus diz: não será você que fará essa construção. Ou seja, existia a vontade de Davi, uma vontade nobre, boa, uma vontade que realmente parecia com o desejo do coração de Deus. Davi se propõe a fazer isso e de fato era a vontade de Deus. Então Davi, ele deseja construir um templo para Deus, um lugar para que a arca da aliança pudesse ser colocada diferente do tabernáculo, que era feito de tendas. Depois ele comunica a Natã. Natã diz: vai nessa força aí, Davi, Deus é contigo. Existia a vontade de Davi, existia a palavra que o profeta deu, mas existia a palavra de Deus. Davi queria, o profeta aprovou, mas Deus disse: não, não será você, Davi, que vai construir uma casa para mim. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é sempre a última palavra sobre qualquer coisa. Aqui nós vemos dois homens de Deus, Davi e Natã, discutindo acerca das coisas do reino de Deus, coisas muito importantes, e por fim, Deus dá uma palavra que contraria tudo aquilo que eles estavam intentando fazer. Ainda que você tenha boas ideias, ainda que você tenha boas motivações, boas intenções no seu coração, é muito importante que você busque a vontade de Deus para a sua vida e para aquilo que você vai fazer. Muitas vezes isso parece ser muito distante de nós, porque nós caminhamos, na maioria das vezes, atendendo necessidades que se apresentam diante de nós. Algumas vezes nós estamos buscando realizar os nossos sonhos, os desejos do nosso coração,
Mas nem sempre a gente está buscando uma resposta de Deus para aquilo que nós desejamos fazer. E aqui o texto nos mostra claramente que nem sempre Deus está aprovando, por mais nobre, por mais bem intencionada que seja a sua vontade, aquilo que você quer fazer. Quando você vai ler a continuidade do texto, Deus vai explicando, vai trazendo as direções por que ele não queria que Davi construísse o templo. Mas o que eu quero trazer à sua reflexão hoje é exatamente isso. Nós precisamos buscar a direção de Deus diariamente. Não é só em alguns momentos da nossa vida, mas diariamente nós precisamos buscar a direção de Deus. Pequenas coisas do nosso dia a dia, é óbvio que nós vamos decidir, né? Você vai vestir uma camisa azul ou uma camisa laranjada, isso é uma escolha sua. Você não precisa de buscar a Deus e pedir a direção de Deus para saber qual camisa você vai vestir, se você vai comer um bife ou se você vai comer um ovo. Essas coisas são coisas da natureza, do cotidiano, né? Da natureza do nosso cotidiano, que nós vamos decidindo pontualmente ou então rotineiramente. Enfim, são decisões simples, mas aquelas decisões que nós percebemos que ela vai ter um impacto na nossa vida, na vida das pessoas ao nosso redor, decisões mais importantes, decisões que vão para além de nós, precisamos sempre ter uma direção de Deus. Claro, Deus pode dizer para você em um momento ou outro da sua vida uma coisa específica, muito singela, que vai fazer alguma diferença e você vai fazer. Não vou dizer que Deus não vai fazer isso, mas de fato nós temos que nos atentar, porque muitas vezes nós queremos decidir com base nos recursos que nós temos nas nossas mãos. Nós queremos às vezes decidir com a falta de recurso que temos nas nossas mãos. Ou seja, não pela fé. Você quer comprar algo, você quer decidir alguma coisa na sua vida, você olha a sua conta bancária, tem dinheiro na conta bancária, então, se tem dinheiro, então eu vou ali e vou comprar. Mas será que de fato Deus está aprovando isso? Será que de fato é um plano de Deus que você adquira aquilo, faça aquele negócio só porque você tem dinheiro na conta? Só porque você tem os recursos disponíveis? Meu querido e minha querida, eu quero te dizer algo muito importante. Se você tem entregado a sua vida a Deus, se você quer que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, entenda uma coisa, é importante que você queira saber a vontade de Deus. Muitas vezes nós buscamos a vontade de Deus, mas nós não buscamos saber qual vontade é essa. Não existe uma transmissão automática da vontade de Deus para a nossa mente e automaticamente a gente faz a vontade de Deus. Não, é necessário relacionamento, é necessário conhecer a vontade de Deus. É muito fácil dizer assim, não, a minha vida ela caminha na vontade de Deus, tudo que acontece na minha vida é vontade de Deus. Não, não. Muitas coisas são a sua vontade, muitas coisas são as suas decisões por causa do seu livre-arbítrio, a sua capacidade de decidir, e acaba dando muito errado. Às vezes pode dar certo e às vezes não, mas não necessariamente é porque você está fazendo a vontade de Deus. Você está fazendo muitas vezes a sua vontade, usando os seus recursos, ou então você está decidindo pela falta de recursos. Você tem algo para ser feito, você olha a sua conta bancária, você olha as suas despesas, você fala assim, eu não posso dar esse passo agora na minha vida porque eu não tenho dinheiro. Mas se Deus disser para você que é para fazer, pela fé você vai fazer. E é assim que segue a nossa vida cristã. A vida cristã é diferente de tudo que existe nesse mundo. Nós damos razão a Deus, nós buscamos a direção de Deus. Às vezes você está diante de uma situação difícil na sua vida, uma decisão muito importante. E como é difícil às vezes nós tomarmos decisão. Mas Deus tem resposta para as suas questões. Deus tem direção para a sua vida. Aqui, Davi estava bem intencionado. Davi tinha recursos, ele conseguiria levantar recursos para construir o templo.
Ou seja, ele olhou para os seus recursos, olhou para a sua casa e falou assim, vou fazer a casa de Deus. E Deus simplesmente falou assim, não, não será você. Mesmo com a aprovação do Natan, que era o profeta que estava ali servindo a Davi naquele tempo. Ou seja, qual é a decisão que você está tomando hoje? O que você vai fazer nesse dia? Quais são as decisões de natureza familiar, profissional, de investimento, qual a decisão importante que você está tomando esses dias? Deus já te falou o que Ele quer que você faça? Você se importa? Você tem dado lugar a Deus? Você tem dado razão a Deus? Ou você está apenas caminhando de acordo com o que as circunstâncias te apresentam? Como diz aquela música lá, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Será que é assim que você tem decidido a sua vida? Eu tenho recursos, eu faço. Eu não tenho recurso, então eu não vou fazer. Deus se agrada daqueles que andam por fé. E viver pela fé é exatamente isso. É você decidir conforme a vontade de Deus. E Deus sim, Ele tem respostas para você. Deus tem palavra para te dar. Houve um momento da minha vida que eu tinha uma grande oportunidade de trabalhar num lugar muito legal, que pagava um ótimo salário, que tinha toda a realidade, né, assim, que era muito, muito legal para poder ir. Era uma grande oportunidade. Eu queria muito aquela oportunidade. E eu fui para aquela oportunidade. Eu deixei tudo que eu fazia, mudei todos os planos e fui para aquela oportunidade de trabalho. Menos de 2 anos depois, aquilo tudo caiu por terra, aquilo tudo deu errado, não foi como eu esperava que fosse, tive muitas perdas e quando chegou naquele momento, eu considerei falar com Deus a respeito. E Deus falou comigo muito claramente, você decidiu ir, mas você não me consultou. Você viu as circunstâncias e elas eram favoráveis. Você buscou conselho com as pessoas que estavam ao seu redor. Busquei conselho, me aconselhei com pessoas mais experientes, me aconselhei com pessoas que tinham condição de me dar uma direção, assim como Davi fez com Natan. Decidi, fiz e depois deu muito errado. Tive que recomeçar muitas coisas, perdi 2 anos da minha vida naquele processo, foi muito desgastante, foi muito extenuante, tive perdas financeiras. Por quê? Porque eu decidi ao vento das circunstâncias e dos recursos que eu tinha. Talvez se eu tivesse buscado, esperado Deus me responder, eu não tivesse entrado naquele negócio, não teria assumido aquela grande responsabilidade e não teria tido aquelas perdas. Mas foi uma grande lição, foi um grande aprendizado que eu tive. Hoje eu procuro muitas vezes buscar a direção de Deus. Costuma demorar um pouco para que eu decida. Mas quando eu decido de uma vez, porque eu já tenho clareza de que é aquilo que Deus tem para a minha vida. E não duvide, Deus sempre vai te responder. Ele nunca vai te deixar enganado, assim como ele fez com Davi e Natan. Deus não os deixou enganados. Deus não os deixou investir na construção de um templo na força do braço deles. Mas depois Salomão, com todos os recursos que Davi havia reunido, entregou nas mãos de Salomão, que construiu o grande templo para Deus. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Eu peço, Senhor, que sobre a vida de cada pessoa que recebe essa mensagem hoje e que está diante de decisões importantes da sua vida, decisões familiares, profissionais, decisões na sua vida, Pai, que vai impactar as pessoas que estão ao seu redor, eu peço ao Senhor que traga uma resposta, traga uma direção, lança luz sobre a decisão desta pessoa. Pai querido, eu peço que o Senhor não deixe essa pessoa enganada, não deixe que ela tenha perdas financeiras, familiares, perdas materiais, perdas na sua saúde, no seu tempo, com decisões erradas. Pai querido, essa pessoa que está buscando do Senhor uma resposta, lança sobre ela luz para que ela tenha a resposta clara do Senhor. Essa pessoa que está indo tomar decisões e ainda não consultou o Senhor, que o Senhor traga, Pai, sobre ela, Pai, um alerta para que ela busque a sua direção, a sua resposta antes de tomar a decisão, e que cada um, Pai, que tomar a decisão confiada no Senhor, sejam abençoados, prósperos, bem-sucedidos e colham, Pai,
daquilo que for de mais precioso que o Senhor tem reservado para essas pessoas. E que eu peço ao Senhor nesse dia, certo e confiante, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, vai fazer uma aplicação particular, individual e personalizada sobre a vida de cada um, para que compreendam essas verdades em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.